Boa tarde, pessoal. Na minha comunicação, eu vou fazer uma aproximação do meu problema, ok? Tranquilo? Então, eu sou de Uno, do filósofo neoplatônico Plotino, e a questão de Brahman, desculpem o sânscrito enrolejo, porque eu não sei se é Advaita Vedanta de Shankara. A meta da filosofia e da vida de Plotino era a união com o Uno ou bem supremo. Segundo o testemunho porfiriano, em vida Plotino teve a experiência de união com o Uno mais de uma vez. Segundo ainda Porfírio, na época em que virou aluno de Amônio Sacas, 232, depois da Era Comum, Plotino estava interessado em conhecer diretamente a filosofia, sim, esse é o termo usado, professada entre os persas e os hindus. Plotino esteve pouco depois na fracassada expedição oriental do imperador romano Gordiano, sendo possível, porém especulativo, que conseguiu então um contato mais direto com a sabedoria oriental. Ora, Plotino deve ter obtido algum conhecimento sobre essa sabedoria, pois viveu em cidades como Alexandria e Roma, as quais na época já tinham algum intercâmbio com a cultura oriental. Por sua vez, o filósofo indiano Shankara é o expoente maior do Advaita Vedanta. Aqui a professora Lília já fez uma boa introdução, não vou debater tudo de novo, revisar isso. Apesar de viável a hipótese da existência de alguma influência histórica entre Plotino e os indianos, ou até mesmo de uma herança indo-europeia mais antiga em comum, não partiremos dessa linha de investigação. Tampouco vamos partir de alguma ideia como a de filosofia perene, tradição única e suprahistórica, pois tal excede o nosso espaço aqui. Vamos nos ater ao cotejamento direto de elementos da filosofia de Plotino com a de Shankara, procurando ilustrar os inegáveis paralelismos entre eles, sem negar as diferenças quanto à questão do Uno e de Brahman. O Uno para Plotino é a primeira hipóstase ou realidade subsistente. Do Uno advém por processão o nous, a inteligência, e a alma do mundo. Metaforicamente, podemos dizer que o Uno é a fonte da luz, o nous é o sol e a alma do mundo é a lua. O Uno é a potência e causa habitual de tudo. É a fonte da qual tudo procede, como que transbordando infinitamente, ainda que não é exatamente a substância do Uno que emana de si as coisas. As coisas não se confundem com ele. Ele é imanente e transcendente ao mesmo tempo. O Uno é a unidade simplíssima, mas não no sentido matemático de um todo formado de partes somadas. Sua essência, ou melhor, superessência, está além das predicações e da atividade discursivo-racional. O termo Uno não lhe é atribuído como um predicado ou propriedade. O Uno não pode ser conhecido diretamente pela razão, nem mesmo pela intelecção, que isso apenas mira o Uno através do espelho noético, do nous, e sim através de uma identificação ou união mística da alma com ele. Já Brahma, dentro do Advaita, é um sem um segundo, não tendo nada fora de si, conforme as Upanishads e os comentários de Shankara. Aí aqui eu não vou também entrar de novo na questão, só destacar o aspecto, a via negativa, o Nirguna Brahma, podendo ser conhecido mais pelo que não é, neti, neti, não isso, não isto, do que pelo que é, não tem nomes nem formas. Aí na filosofia Advaita ele é idêntico ao si mesmo, ou Atman, de onde a máxima famosa, tu és aquilo. Assim como para Plotino, a faculdade raciocinante, discursiva e analítica não pode conhecer diretamente a essência do Uno, para Shankara, o Brahma não pode ser aprendido pela razão, nem pela percepção sensorial, mas somente pelo silenciamento dos processos cognitivos. Não obstante, para Plotino a razão tem um papel importante nisso tudo, assim como para Shankara o intelecto, buddhi e a mente, manas, tem sua função, a de elaborar conceitos e uma reflexão acerca do Uno Brahman, construindo uma filosofia a respeito. Do contrário, se esperar que não tivesse escrito obras filosóficas, ficariam em completo mutismo. Então há uma possibilidade de algum discurso, algum grau de discurso a respeito. Não vamos abordar aqui a passagem do Uno ao múltiplo, ficando restritos à questão em si do Uno e Brahman. Podemos destacar então duas vias complementares, a negativa ou apofática e a positiva ou catafática, Plotino expõe sobre o Uno nas Enéadas. Não logramos dizer o que ele não é, e o que ele é, não podemos dizer. A partir do que é depois dele, é que nos exprimimos relativamente a ele. Sim, ele, o Uno, é o nada, que não é nenhuma dessas coisas de que é princípio, mas é tal que, de nada poder ser predicado, nem ente, nem essência, nem vida é o que está acima de tudo isso. E se os vislumbrares, abstraindo dele o ser, serás maravilhado, e lançando-te para ele, e alcançando-o dentro de ti, serenando-te, trata de compreender o melhor, concebendo-o por uma intuição e contemplando sua grandeza pelas coisas que existem após ele e por ele.
as Upanishads. Aquilo que está além de ambos, nome e forma, é Brahman. É imortal, é o Atman. Ele, o Brahman, não pode ser obtido pela fala, nem pela mente, nem pelo olho. Aí eu volto a Plotino. Por isso, ele, o Uno, não é dizível nem inscritível, diz Platão, mas dizemos e escrevemos, lançando-nos sobre ele e despertando-nos dos raciocínios para a visão, como se mostrássemos o caminho a quem deseja ver algo. Pois o ensinamento vai até o caminho e a jornada, mas a visão é tarefa daquele que já decidiu ver. Mas se não alcança a visão, a alma não tem a percepção do brilho de lá. Aí que eu volto aos Upanishads, é um trecho que a professora Lília já leu, não vou ler todo, só o comecinho, né? A visão não chega lá, nem a fala, nem a mente. Não sabemos, não compreendemos como se possa ensiná-lo. Ele é diferente do conhecido e também está acima do desconhecido. Aquilo que não é dito pela fala e por meio da qual a fala é revelada, etc. Aqui, também não vou ler todo o comentário do Shankara, né? Eu vou voltar agora para o Plotino, para acelerar aqui um pouquinho. Então, novamente nas Enéidas. Daqui que, entre outras coisas, ele, o Uno, é inefável no verdadeiro sentido da palavra, visto que qualquer palavra que venhas a pronunciar, sempre exprimirás alguma coisa. No entanto, a expressão além do todo, ou essa outra, além do espírito sumamente venerável, são as únicas que, entre todas as outras, correspondem à verdade, porque, definitivamente, não são denominações que sejam alguma coisa diferente daquilo que ele é, e nem é uma coisa em meio às outras. Ele é inominado exatamente porque não sabemos dizer nada a seu respeito, mas somente tentamos, como melhor nos suceda, dar alguma indicação acerca dele, entre nós e para nosso uso. Aí o Shankara diz, num livro dele, um comentário, né? Porque em todas as Upanishads, aquilo que se há de conhecer, quer dizer, o absoluto, se define unicamente pela negação de todos os atributos. O absoluto, Brahma, não pertence a nenhum gênero. Por isso não se pode expressar com palavras como ser, e não tem nenhum atributo ou característica com a ajuda da qual possa expressar-se com palavras que o qualifiquem, porque está livre de qualificações. Aí agora, para fechar, eu vou para o lado que eu chamei de via, né, do caminho positivo, né? É possível algum grau de discurso, mas esse discurso, as palavras, o relativo, não pode preencher aquilo que é o absoluto. Seria uma comparação em termos até, né? Já que a palavra é o reino do relativo. Em certos momentos, a par da indeterminação do Uno, Plotino afirma sobre ele características positivas. Eu vou chamar aqui de quase atributos, porque também não são bem atributos. Não devemos temer de pôr o Uno como ato primeiro. O Uno é a potência de tudo. Se não o fosse, nada existiria. Pois que a essência simples do bem se nos revelou como primeiro, já que todo que não é primeiro não é simples, e como não tem nada em si, além de ser algo único. Ele não é bem para si, mas bem para todas as coisas, pois não depende delas. Nesse sentido, é apresentado como super bem. Para o Uno, nada é bem, e assim ele não terá desejo de nada do mundo. Ao contrário, ele é o super bem, e não é bem para si mesmo, mas é bem para os outros seres que eventualmente estejam em condições de participar dele. Aí aqui a gente vai notar uma diferença na estrutura da argumentação, né, mais notável. A Upanishad, o conhecedor de Brahma alcança o mais elevado. Aqui está em verso que o revela. Brahma é a verdade, o conhecimento e o infinito. Aí o Shankara ele vai resumir essa definição positiva, a gente vai falar depois da diferença entre definição e qualificação, de Brahma como verdade, conhecimento infinito na fórmula clássica, né? Brahma é Sat, ser, Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança, procurando demonstrar que os três são um só. Ser é igual a consciência, que é igual a bem-aventurança, e isso é Brahma. Shankara resumirá um trecho dele, né? Que ele diz que, na verdade, essa definição não é uma qualificação. Uma qualidade distingue um nome de objetos de sua própria classe, enquanto uma definição o separa de tudo mais, como, por exemplo, a definição Akasha, aquilo que propicia o espaço. E já dissemos que a sentença Brahma é a verdade, o conhecimento infinito, é uma definição. Aí aqui, para fechar, a professora Lília comenta isso, né? Na expressão lótus é azul, azul é um guna, um atributo, um adjetivo qualificador, cuja função é tomar um elemento de uma classe comum e lhe conferir uma identidade singular por caracterização em contraste. É o lótus azul e não o lótus vermelho.
Já na expressão elemento Akasha, o primeiro dos 5 elementos, seguido de ar, água, fogo e terra, tidos como formadores de todas as coisas materiais, segundo várias escolas, ou também pode ser como espaço, né, atmosfera, né, o Akasha, é um adjetivo definidor, que especifica o termo elemento, mas não um guna, um qualificador, já que se assume que só existe um único elemento Akasha permeando todo o universo. Aí teria a parte que eu não abordei aqui, a questão da passagem do um ao múltiplo, né, em protina processão, né, o uno, a primeira realidade subsistente, ela emana, transborda de si o intelecto, a inteligência, que transborda como reflexo de si a alma do mundo. Né? Essa alma do mundo, a gente pode dizer que é, até certo ponto, o demiurgo da tradição platônica. Né? E Plotino se considera um comentador de Platão, apesar dele mudar algumas coisas, acrescentar algumas coisas. Essa alma do mundo, enquanto demiurgo, seria o criador, o formador, né? O criador seria uma coisa mais cristã, né? Como o mundo que ele cria do nada pela vontade livre. Mas seria o formador, o conformador do mundo, né? Que na verdade a matéria já é eterna. A gente poderia aproximar, quem sabe, de Shvara, né? Do Senhor, mas também a diferença, a questão de Maya, da aparência, isso eu não vejo em Plotino, né? Teria que aprofundar, eu deixo aberto. Né?